Meus amigos, o Mengão, né, que estreou vencendo na Copa Conmebol Libertadores. E tá ali, ó, o Juninho decidiu, né, fez o gol da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o time do Deportivo Táchira da Venezuela. Vamos aqui acompanhar a repercussão desta vitória do Flamengo do técnico Felipe Luiz. Primeiro jogo na Libertadores e já começou vencendo. Mas lógico, tem algumas pontuações a fazer sobre o desempenho da equipe durante esta partida. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de créditos. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Deportivo Táchira. Táchira e Flamengo vence na estreia, o Globo vai mais numa linha literal aí, e Juninho garante a vitória do Mengão também. A jogada foi incrível, a gente vai ver daqui a pouco. Quase uma jogada de basquete, né? Uma jogada aérea, assim, né? Que a bola não cai no chão, a gente vai ver daqui a pouco. E o Juninho, oportunista, como diz a manchete ali, nem matou de peito, né? Jogou de peito a bola para dentro, né? E o Flamengo ontem sem muitas opções ofensivas, né? Um meio-campo muito desfalcado. E mesmo, por exemplo, a gente está vendo o Varela aqui, que jogou bem, né? Mas o Wesley é uma das opções de escape que o Flamengo tem, muito importante. Foi um time bem modificado o que enfrentou o Táchira. O Flamengo tem... A bola vai sair. Não sai. Olha que sensacional. Eu achei esse gol incrível, né? O Bruno Henrique faz uma assistência... Incrível essa assistência do Bruno Henrique, né? Vai no peito mesmo, quase de ombro. Né? É o Alexandre que tira a bola ali da linha de fundo. E aí uma oportunidade que o Flamengo vai aparecer, acho que mais uma, né? Quase levou um empate. Né? O Flamengo ganhou o jogo de um momento e quase perde a vitória nesse momento. Isso foi incrível, esse gol perdido. Né? Agora tem uma questão interessante aqui, porque apesar do De La Cruz, é um jogador que a gente sempre elogia aqui no Redação, né? E eu acho um dos melhores... meio-campistas do futebol brasileiro e sul-americano, né? Como o Flamengo vai suprir a falta do Arrascaeta no meio de campo? O que o Felipe Luiz vai fazer? E outra coisa acontece também no Corinthians. Como suprir a ausência do Garro, entendeu? São criadores, jogadores muito importantes no esquema desses dois clubes. Com o Flamengo... O Fluminense sofreu com o Ganso também. Também a mesma coisa. Está sofrendo ainda, né? Eu fui o jogo no sábado, também, Maraca, contra a Internacional, onde o Flamengo teve que enfrentar o problema muito diferente do problema de ontem, né? Porque o problema de sábado foi a linha alta de Internacional, o problema de ontem foi o bloco baixo de Táchira. Mas nos dois jogos... Parede, praticamente. Nos dois jogos faltou elaboração, faltou soluções de meio de campo. E, obviamente, Felipe Luiz, ele sabe os jogadores que ele tem à disposição, mas, para mim, olhando de fora, os dois jogos estavam gritando a presença de Matheus Gonçalves. Eu não estava entendendo. Ele entrou bem no final, os últimos minutos contra a Inter, mas Luiz Araújo, eu acho que por dentro não estava confortável, ninguém estava confortável por dentro. Ele estava, eu acho que tanto para vencer a linha alta de Inter, quanto para criar oportunidades contra a Táchira, porque não foi uma boa atuação ontem. Eu acho que o jogo contra a Inter, o Flamengo estava em grande possibilidade de perder o jogo no final, quando abriu mais espaço. O Inter teve contra-ataques bem perigosos, né? No final do jogo, quando tem mais espaço, porque o pessoal cansa, aí a contra-ataque de Inter tem 3 oportunidades, quase ganhou o jogo. Mas eu acho que as 2 vezes estava gritando para elaboração, criação de Matheus Gonçalves. Eu não sei se Felipe acha que isso é hora de baixar a bola dele um pouco. Ele talvez não esteja pronto ainda, né? Ano passado o Felipe deu muita responsabilidade para ele, né? Esses 2 jogos estava na ausência de tantos jogadores, eu acho que estava gritando a presença de alguém com as características dele. Agora, não deixa de ser curioso que o jogador que o Flamengo liberou nessa temporada, nessa janela de negociações, foi um jogador de meio de campo, né? Que não tinha sido utilizado até então muito numa função de criação, mas poderia ajudar nesse sentido, né? O Alcaraz, que foi... Essa posição do futebol brasileiro, né?
Eu acho que o Flamengo... É carente, né? Nós temos carências nessa posição, né? Bastante, né? Eu acho que talvez o sonho de algumas pessoas que construíram o elenco de Flamengo é ter um time de 11 pontos. Vou botar um ponto no gol também. Tem opção para isso. E o Flamengo se livrou de um trauma ontem também, né? Eram 9 jogos sem vencer fora de casa pela Libertadores. Sim. Né? E assim, não é uma lista, não venceu fora de casa contra o River? Não. Olha aí, olha quem aparece aí. Alcas, aí tudo bem, tem o Racing, depois tem Nublense, o Olímpia, uma eliminação traumática com esse 3-1 aí, né? O Milionários, o Bolívar, vai, na altitude. Palestino, né? Bolívar de novo, Peñarol, Que foi a eliminação, porque o perdeu Flamengo 1-0 precisava em vencer, casa. perdeu no Maracanã, né? E agora vence o Deportivo Táchira. Em 10 jogos é a primeira vitória. Eu me arrisco a dizer, além do que a gente já vem dizendo aqui, dos estaduais, do desgaste, das lesões, né? Mas 2 jogos me chamaram a atenção e são 2 clubes que acho que vão dar trabalho para as equipes brasileiras, né? Que é o Racing e o Huracão. Né? E fiquei pensando, apesar da diferença de Racing na orçamento... Libertadores, Huracão... sim, por isso eu peguei. Obrigado, Marcelo. Mas assim, apesar da diferença de orçamento, né, do dinheiro que os clubes gastaram em contratações e da infraestrutura, eu fiquei pensando assim, nesses clubes argentinos especialmente, né, na aplicação tática dos clubes argentinos e na entrega e no futebol intenso, né, que os argentinos praticam hoje. Né? Então, talvez esse começo de competição, eles entraram mais focados assim, e mais assim, concentrados no que essa competição, tanto a Sul-Americana quanto a Nacional, quanto a Libertadores, necessita. Né? Enquanto os clubes brasileiros ainda têm o brasileiro com que se preocupar, né? Então assim, tem mais de uma atenção, né? Mais de um campeonato, perdão, que tem que focar e que prestar atenção. Então talvez eles entraram mais nessa primeira rodada mais preparados. Como a Abel frisou, né, sobre Cristal. Né? Imagina você, Cristal. O jogo de ontem isso é a sua temporada. Porque é vida ou morte. Tem 11 anos que um time peruano não conseguiu classificar para a fase mata-mata da Libertadores. 11 anos. Você inicia a campanha contra um dos grandes favoritos em casa. É um jogo que tu não pode perder. Vamos lá. É um jogo muito maior. Eu sei da rivalidade que tem entre Cristal e Alianza, Universitário e tal. Mas tu está recebendo o Palmeiras, tu está recebendo o Estevão. Né? Em comparação, Palmeiras jogou domingo contra a atual campeão brasileiro e da Libertadores. E vinha de uma decisão de campeonato estadual contra o seu maior rival. Quer dizer, a mobilização é diferente. É diferente. Não tem como, né? Não ser, né? Diferente dos times que estão lá, né? Pois é. Mas assim, a Libertadores, embora o time tenha dito aqui muito acertadamente que não se ganha Libertadores na primeira fase, só se perde, né? Mas você pode se enrolar bastante na fase de grupos se não começar bem. O Botafogo, campeão da Libertadores do ano passado, perde as 2 primeiras partidas, né? E se classifica porque houve uma troca de pontos bizarra dentro do grupo, né? Nos confrontos entre os adversários, muitos empates. Foi um grupo muito equilibrado. Claro que o Botafogo reagiu, depois o Botafogo emplaca uma série de bons resultados, mas porque o grupo foi muito equilibrado, o Botafogo conseguiu passar. E é o como passa também que pesa. Né? O Flamengo, por exemplo, no ano passado, acho que no retrasado também, no ano passado com certeza passou em segundo lugar no grupo. E aí você vai complicar algumas situações que podiam ser mais tranquilas de decidir em casa. Né? Você deixa a decisão para um jogo contra o Peñarol, por exemplo. Esse jogo no Maracanã claro foi um jogo complicado. Não acreditava-se que o Flamengo perderia, né? Para um adversário supostamente inferior, só que perdeu, né? Perdeu de contra-ataque de um time sem contra-ataque. Né? Foi uma façanha. Perdeu contrariando meu querido amigo Haroldo Habib, que eu cito sempre aqui, um redator muito cuidadoso, né? Que trabalhou comigo no Jornal Globo, depois também no Lance. O Haroldo ajudou a formar muita gente com a sua atenção ao texto.
E ele tinha uma cisma com a expressão contra-ataque rápido, porque ele dizia que para ser contra-ataque tem que ser rápido. Sim. Então seria um pleonasmo. O Peñarol provou que a Arruda estava errado. Aquele foi um contra-ataque lento. A bola foi sendo trocada ali, né? Parecia que não ia chegar nunca. Tal. E de repente, Haroldão, nessa você... se estivesse aqui com a gente ainda, ele ia me dizer, você é um rapaz inteligente, vai concordar comigo. Era uma tática que ele tinha. Mas enfim... dentro de todo esse contexto, né? Deixa de ser uma estreia positiva. O próprio Felipe... O Flamengo ainda está buscando ontem, também o seu time completo, digamos assim. Ele reconheceu a dificuldade da vitória ontem. Né? É um preferir ganhar com ponderações, né? Claro que ele diz, prefiro jogar bem e ganhar. Mas se o jogo apresenta dificuldades, aí tem que encontrar o caminho que for para a vitória, né? Impedindo uma bola de sair pela linha de fundo, fazendo gol de peito, vai do jeito que dá. Mas, evidentemente, esse não é o método do Felipe Luiz. Eu quero ganhar de qualquer jeito sempre. Não, ele quer dar um padrão a esse time para que ele, né, esteja sempre próximo da vitória. Ele fala ali na coletiva, só para finalizar, que a viagem desgastante não é desculpa. Eu discordo, acho que é desculpa sim. Essas viagens são muito desgastantes. A nossa malha aérea hoje não ajuda a nada, assim. Então, assim, o Flamengo voa fretado, né? Normalmente. Eu não tenho informação sobre esse voo. Não sei se foi, entendeu? Mas mesmo assim, é uma viagem longa, entendeu? Não é assim tão fácil quanto se... é obrigação do jogador, tem que chegar. Eu acho que não, acho que depende, entendeu? Chegar até a Venezuela, né? Esse jogo acontece, acho que na fronteira da Venezuela com a Colômbia, né? Uhum. Então, não é fácil não acho. Acho que as viagens são desgastantes sim, assim. Viu, Felipe? Pode se desculpar, porque desgasta pra caramba. Concordo. Ele só não quer se escorar nessa desculpa. Claro. Né? Claro que existe o desgaste. Muito articulado, Felipe. Né? Mas porque, obviamente, isso funciona para Táchira chegando no Maraca. Sim, né? Sim. E é um desgaste que vai ter para todo mundo. Todo mundo vai viajar. Então, o desgaste existe, mas é uma coisa com a qual você tem que lidar. Sim, faz parte. Não tem outro jeito. E a gente tem números do Juninho aí. Garantiu 2 vitórias. Em 2025 são 11 jogos dele, 4 como titular, 35 minutos por partida é a média e 2 gols contra a Fluminense e ontem contra o Deportivo Táchira. E o Felipe Luiz, professor Felipe Luiz, dizia ali na entrevista coletiva pós-jogo que foi importante para alguns atletas ganharem confiança. Podemos dizer que um deles é o Juninho, Mari? Sim, podemos dizer. É um gol importante, né? Numa partida em que o Flamengo estava com muita dificuldade. O Felipe Luiz falou que foi surpreendido com a linha de 5 jogadores atrás do Táchira, mas talvez, né, o Flamengo encare isso mais vezes em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, enfim. E sem Gerson, sem Arrascaeta, com muita dificuldade de circular essa bola, de tentar movimentar essa linha defensiva. Então, lá no minuto 56, que o Felipe troca a lateral, coloca o Juninho, também coloca o Alan, e aí a jogada trabalhada começa com o Cebolinha, passa pelo Alexandre, e aí volta no Cebolinha para o cruzamento, e o Juninho, muito bem posicionado ali, acompanhando toda a jogada do início, faz o 1-0. Então, acho que quando o Felipe... Assim, o Botafogo, uma coisa que o Botafogo não precisa é ponta, é jogador dos lados de campo, lembra? Mas ontem o Flamengo começou o jogo com Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Óbvio, Bruno Henrique, posicionamento diferente. Luiz Araújo às vezes é ponta, às vezes não é, mas enfim. Começou cheio de ponta o Flamengo. Gente para fazer jogada pelo lado não faltava. Né? Mas também por força da circunstância de escalação. Em condições normais, você teria Gerson, você teria Arrascaeta, que fizeram falta, sim. Eu acho que a grande questão é que o adversário é um adversário bem mais fraco do que a média dos adversários de Libertadores. Então, o Flamengo deve ter mostrado um pouquinho mais de rotação. A rotação do Flamengo foi outra, né? Nem pareceu o Flamengo do Felipe Luiz no sentido da rotação. Lembrou muito momentos do Tite ontem. Não é? Parece que voltou, em alguns momentos voltava ao titismo que o rubro-negro tanto execrou. Mas foi o suficiente, a gente viu pelo discurso aí. Todo mundo valorizou a vitória. O Felipe Luiz é um cara muito legal, porque ele não fica falando um jogo que a gente não viu, né? São dele. Ele coloca o dedo na ferida mesmo, em relação ao que tem que melhorar, numa boa, tem moral para isso. Então, foi um resultado suficiente.
Acho que o que chama a atenção é que é contra um adversário que, apesar dos desfalques do Flamengo, apesar de toda essa situação, o Flamengo poderia render mais, não rendeu, até isso o Felipe Luiz encara de frente, falou, não é sempre que a gente vai jogar bem, não é sempre que a gente vai jogar do jeito que quer. E não fica inventando desculpa, né? Ele tem razão em relação ao moral dos jogadores. O Juninho, por exemplo, ele consegue ontem o gol que ele estava perseguindo já há um bom tempo. O jogo contra o Internacional, ele perseguiu esse gol aí, desse jeito, ele perseguiu de cabeça, acabou fazendo de ombro. Mas é uma jogada que ele estava presente lá há muito tempo e ontem deu sorte porque botou o pé no campo, não só sorte, né? Uma questão também de posicionamento, precisava o cara ali. Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, como se diz, é só a primeira rodada. O Flamengo passou. O Felipe Luiz fala uma coisa muito importante, ele diz que foi surpreendido pela linha de 5, pelo número de jogadores atrás, porque ele viu um jogo, um número suficiente de jogos do Táchira, em que o Táchira não jogava com a linha de 5. Mas a postura não surpreende. Não. E mais do que a linha de 5, tinha uma linha de 4 muito próxima da linha de 5, o que dificulta demais o desenvolvimento do jogo que o Flamengo gosta. A propósito, por falar em Felipe Luiz surpreendido com o Táchira, ele foi perguntado na coletiva por uma jornalista, imagino venezuelana, deve ser venezuelana, né? Porque disse que pegou mal, repercutiu mal, quando ele disse, após o jogo contra o Internacional, que não sabia nada do Táchira e queria estudar o Táchira. Ele explicou, ele falou, olha, eu trabalho assim, realmente eu me preocupo no jogo da vez e depois do jogo com o Inter é que eu fui estudar mesmo o Táchira e tal. Deve ter estudado muito, ainda assim foi surpreendido, hein, Eugênio? Então talvez não estudou o suficiente, né? Porque... Ou o técnico do Táchira mudou tudo? Não, é o que o professor falou. Não é comum o Táchira jogar com linha de 5. Ele não faz isso nos jogos regulares do campeonato venezuelano. Porque normalmente não precisa, lá ele é grande. Lá ele é o campeão. Ele é o time que vai para cima do adversário. Só que ontem a diferença técnica do Flamengo é muito grande. Então, e isso acontece com inúmeros clubes na América do Sul. Quando vão enfrentar os brasileiros, peraí, muda tudo, bota uma linha de 5 aqui, 4. Aliás, o sistema com 3 zagueiros é o sistema mais usado no futebol de Libertadores. Está lá no anuário da Libertadores, que a Conmebol faz todo ano, o anuário que traz todas as estatísticas do torneio, e eles fazem sistemas mais usados, tanto na fase ofensiva, você tem 3 zagueiros, quanto na fase defensiva, aí passa para 5, né? Fase ofensiva com 3 zagueiros usados saindo, fase defensiva com uma linha de 5 atrás. Isso acontece muito em Libertadores, é o sistema mais usado. Então não pode ser uma surpresa o Táchira mudar o seu esquema de jogo para enfrentar o Flamengo. Isso o Felipe deveria imaginar. Outros clubes que não jogam normalmente com linha de 5 vão jogar, porque vão ter que se defender de um time que é o mais poderoso. O Flamengo hoje é o time que entra na Libertadores como o maior favorito. Então, até no Brasil, né, Eugênio? Ele acabou de enfrentar um adversário que recuou um volante para segurar o time dele. Então vai ter que lidar com isso. A grande questão é que o Flamengo, você citou, né, Abel? Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha. De origem, todos são pontas. Nenhum deles é centroavante, nenhum deles é meia. São jogadores que trabalham muito em cima do quê? Do 1 contra 1 e velocidade. Se você baixa as suas linhas, bota 5 e 4, você não dá essa oportunidade para que eles exerçam essa característica principal que tem. O que o Flamengo precisa? De meias. Não teve os meias. A bola não saiu com qualidade do pé do De La Cruz, de quem se espera um bom passe, ele não conseguiu achar, e nem do outro armador do time, que é o Léo Ortiz, lá atrás. Então, até porque esses jogadores de frente não se movimentavam para dar opção, eles ficavam muito estáticos, e o jogo ficava lento demais. Teve momentos que ficava no pé do Ortiz, ele parado, olhando, os caras olhando para ele, os jogadores do Flamengo parados também, e nada acontecia. Um ritmo muito lento. E é justamente por isso que eu falei, que lembrou em alguns momentos o que foi o Tite ano passado, que era um time parado, estático, que não se movimentava, que não buscava alternativas. Eu acho que tem um pouco de estar jogando fora de casa, num gramado que ele não está tão acostumado, num ambiente diferente. Mas não foi o Flamengo da energia que a gente tem visto com o Felipe Luiz. Foi um time mais travado. Os porquês, os motivos, a marcação dificultou, mas
Se a marcação dificulta, você vai para cima, é mais agressivo, se movimenta mais, sai da sua posição, inverte. E o Flamengo fez muito pouco isso. Foram pouquíssimas as oportunidades de gol. Tanto não que é que foi 1-0 assim, perdeu 4, 5, não. O gol sai de uma movimentação do Cebolinha. Sim. De que ele busca Ele ataca o centro, espaço, né? de que ele, enfim, se coloca ali numa zona desmarcada. E outra questão, né? Ele tira o Juninho do banco. O Juninho tem sido esse cara que joga por dentro junto com o Bruno Henrique. Foi assim contra o Inter, né? Na ausência do Arrascaeta, não tem o meia, então ele coloca 2 atacantes ali. Até contra o Inter, o Bruno saindo muito mais e o Juninho mais presente na área. Ontem nem isso. Ontem ele botou o Luiz Araújo um pouco mais por dentro. Às vezes entrava o Michael, às vezes entrava o Luiz Araújo. Que aí tem ainda menos capacidade de gerar futebol, de gerar situações de gol. De todos, eu achei o Michael com a maior dificuldade de entendimento, de execução, enfim. Porque não é fácil, não. Exato. Agora, pensando se Felipe Luiz, de fato, pensou nesse Táchira com a linha de 4, aí sim fazia muito sentido, né? Você ter esses 4 jogadores de frente para atacar essa última linha, que minimamente no mano a mano ali, a qualidade é impressionante. Mesmo que sejam pontas, você vai afastar essa defesa, você vai dar o centro do campo para o De La Cruz chegar, para os jogadores tentarem atacar esse espaço, mas, de fato, dificultou a possibilidade do Flamengo e eu acho que de execução também dos jogadores, né? Sai muito da característica, exige uma outra mecânica, uma outra dinâmica de jogo, então o Flamengo passou dificuldades. Ontem ganhou mais pelo excedente que tem, numa noite em que nada dá certo, ou pelo menos não dá certo como deveria dar. A jogada em que o Cebolinha consegue ir no fundo, que o Bruno Henrique dá aquela jogada característica dele, procurando alguém, e você já tinha o cara mais de referência para fazer o gol, foi o que bastou para vencer esse adversário. O que me assustou foram os minutos finais, porque nos minutos finais, quando o Táchira desmonta a linha de 5 e passa a jogar com 2 na frente, o Táchira chegou a ameaçar. O Flamengo podia ter tomado o gol de empate num chute, num dos últimos chutes do jogo, que foi um negócio... Se sai esse... O Balsa e o Cano, que vinham sendo titulares até pouco tempo. Se sai esse gol aí, a gente podia estar com outro discurso agora. E eu pergunto o seguinte, se o Táchira, que não costumava jogar assim, fez essa linha de 5 e tal, tentou se fechar mais contra o Flamengo. O Internacional, que não costumava fazer isso, fez isso contra o Flamengo. Quem não vai fazer? E qual que é a solução? O que o Felipe Luiz tem que pensar? Porque ninguém vai sair de peito aberto e todo faceiro contra o Flamengo, salvo raras exceções. E aí, quando ele não tem Gerson e nem Arrascaeta, será que vem muito mais dificuldades? Logo ele terá Pedro, já estamos em abril. Acho que é uma outra situação. Eu acho que esses adversários também fazem essas linhas com certas diferenças, com perdão da má palavra, com certas nuances. A linha do Táchira, de 5, na prática era quase uma linha de 9, porque tinha os 5 e os 4. A do Inter, ônibus em frente à área, estacionado. A do Inter permitia um certo entrelinhas ali, até porque, por característica, o Inter é mais forte que o Táchira, né? Também vai sair para jogar. Ali dava jogo. Tanto que eu gostei mais do Flamengo contra o Inter, apesar da dificuldade que o Inter ofereceu, do que contra o Táchira. Você vê como esse tarde de futebol é danado, porque, na prática, a diferença entre Flamengo e Táchira é quase daqui na lua. Em relação internacional não é, mas o Flamengo desenvolve um jogo melhor contra um adversário até mais difícil do que desenvolveu ontem. Mas eu acho que passou, e o Felipe Luiz falou uma coisa na coletiva que pode ser benéfica para o Flamengo. É claro que eu não sei se o Táchira vai ter a mesma motivação contra todos os adversários. Por exemplo, quando pegar a LDU, mas o Felipe Luiz falou, aqui não é todo mundo que vai sair com os 3 pontos. Isso pode ser benéfico para o Flamengo. Mas isso é histórico, né? Os jogos com o Táchira lá, normalmente são difíceis. Sim. Quando sai, ele não oferece a mesma resistência, mas a gente tem falado isso. Provavelmente vai tirar ponto de alguém no jogo de lá, Central Córdoba ou da LDU, que já perdeu ponto contra o Central Córdoba. O Flamengo é o favorito do grupo, indiscutivelmente. Eugênio, para você, o Juninho está surpreendendo em termos de adaptação, mais rápido do que esperava ou normal para você? Acho normal. É um jogador que veio para compor elenco, que veio para ser uma alternativa. Ele não é titular do time. Diante dos desfalques,
Ontem não teve o Plata também, que é um jogador que tem sido muito importante para o Flamengo. Qualifica muito o time quando, por exemplo, qualificou quando entrou contra o Inter no segundo tempo. Não teve o Wesley, que é um jogador que ataca muito pela direita, chega no fundo, dá essa amplitude. Então foram muitos desfalques ontem. O Juninho, ainda assim, ficou no banco. Sem Gerson, sem Plata, só para falar dos homens de ataque. Já está sem o Pedro há muito tempo. Ainda assim, o Juninho fica no banco. Só que quando entra, faz o gol. Contra o Inter, ele não fez os gols que poderia ter feito. Então, é um jogador que tem suas qualidades, é um jogador que se posiciona muito bem na área, é veloz, tem impulsão, mas não dá para dizer que fez o gol ontem, beleza. Que surpreende, que é um jogador que está preenchendo um espaço de elenco para o qual ele foi contratado, sabe? Você vai ser um reserva aqui que de vez em quando vai entrar. Agora, não entra mal, entra dando velocidade, dando pegada. Ele não pede espaço no time, entendeu? Quando tiver todos os titulares, ele vai ficar no banco. Eu sempre ouvi nos comentários, desde que ele foi contratado, inclusive do nosso amigo André Donk, quando estava aqui, porque o Donk, ele tinha comentado os jogos do Juninho, se eu não me engano, no Karabakh. Na Liga Europa, Europa League, né? Sim, contra o Leverkusen. E falando, contra o Leverkusen, né? E dizendo que ele é um centroavante, mas que não é tão fixo, que sai para jogar, que não sei o quê. Ele se transformou no centroavante. O gol dele de origem ontem, era ponta. Foi de centroavante. O gol dele é assim, do centroavantão típico. Colocação dentro da área, de oportunismo, não é? É aquela velha questão que eu sempre debato lá com o seu Dario. O seu Dario acha que tem que jogar sempre com centroavante. Seu pai. Time sem centroavante não adianta. Mas seu Dario... E não só ele, vários técnicos. Sim, eu já acho que tem que ter alguém ocupando a função do centroavante. Então, se você tem o Pedro, você joga sempre com o centroavante. É isso, se você não tem... ele complementou perfeitamente. Se a jogada, o gol só saiu porque tinha alguém naquela posição. Que ainda tinha que não seja o cara fixo. Porque passou a ter dois, né? Porque exatamente. Ele não tirou o Bruno Henrique da área. E aí o Bruno Henrique dá a raspadinha para a cabeçada. Porque quando você tem 3 zagueiros... É bom que você tenha 2 homens dentro da área, senão vão ser 3 jogadores marcando um só. E até então, bom que não seja. O Bruno Henrique nunca vai fazer nada. Aí quando você divide a atenção da zaga, tem mais chance de fazer o gol. É bom que ele não seja esse cara fixo, que ele participe do jogo. Mas às vezes é bom que ele seja, como ontem. Em momentos do jogo. Em momentos do jogo que pedem isso. Não é o cara que fica estático lá, você fica jogando com um a menos. Eu acho que... E esse rapaz tinha uma lupa desse tamanho em cima dele, né? Para ele virar piada era isso. E só dele estar colaborando, o Flamengo hoje já tem mais do que tinha. O Flamengo não tinha, no tempo do Gabigol, com o Carlinhos não deu certo. O Carlinhos era evitado. Hoje tem um jogador para essa situação que vive. Professor, eu entendi o que você falou, mas vê se você está comigo nessa, você discorda. O cara que fica estático lá parado, se ele fizer gol todo jogo, não tem problema nenhum. Não, ele pode ficar estático parado lá. Tem que se garantir, ele tem que se garantir muito. Você conta nos dedos os caras que conseguem fazer isso. Né? Às vezes o time joga para ele. Verratti. Jardel, não era assim? Mais ou menos? Esse é o ponto. O Flamengo ele consegue jogar das 2 maneiras. Principalmente com o Felipe Luiz, né? Ele consegue jogar com o centroavante. E aí vai ser muito legal, porque a gente não viu ainda esse Flamengo com o Pedro, né? Com o Felipe Luiz. Então vai ser muito boa essa volta para a gente também avaliar o desenvolvimento da equipe pensando na figura do Pedro, mas ele também sabe jogar sem o centroavante. Porque o cara que não é um... Ele entra, mas ele é o jogador da velocidade, de atacar essa última linha, sabe muito bem fazer gol. Então, com o Felipe Luiz, o Flamengo tem essas 2 opções. O cara que não é um grande jogador coletivo, ele tem que se pagar sendo um grande goleador. É o que eu falei, você falou em outras palavras. Um Cano, um Verratti... Mas nem todo mundo é Cano, nem todo mundo é Verratti. O grande problema é que muito time joga com o cara parado lá na frente e o cara não é esse fenômeno de fazer gol. Aí não adianta. Aí não adianta. Se não fizer gol, não adianta. O Ener Valencia ontem. Para resumir, gostaria de lembrar do grande Dadá Maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Esse é um dos maiores fazedores de gol da história da bola. Se você der uma bola para ele, ele não consegue fazer 3 embaixadas ou bolinhas ou altinhas, dependendo da região do país. Mas virou artilheiro, ídolo em vários clubes, mas sabia campeão, fazer gol. E foi a Copa do Mundo. E jogava, de 70. E jogava num futebol diferente do de hoje, né? Ele tinha 2 pontas abastecendo. Hoje em dia também tem muita gente com 2 pontas abastecendo. Mas esses pontas de hoje, na verdade, não são pontas, são meias que jogam pelo lado.
ele tinha 2 especialistas que ficavam o jogo inteiro fazendo aquilo para ele. É que antigamente o ponta ia muito laterais. mais no fundo porque o do que para lateral dentro. ficava... Os laterais fazem isso. Claro que o lateral tinha que ficar, porque se o adversário tinha o ponta indo, alguém tinha que segurar o ponta. Era Saudade do um outro pontinha, jogo, né? O tradicional pontinha, driblador. Era um outro jogo. Que ia pro fundo para cruzar pro centroavante. Era isso. Meus amigos, então tá aí, né, galera? Vocês viram que o Flamengo conseguiu, né, a vitória, é líder, né, do grupo, mas, né, logicamente, algumas pontuações a se fazer nesse time do técnico Filipe Luiz, que teve muitas ausências, né? A verdade é essa, que o Flamengo não tinha o Gerson, não tinha o Danilo, o Flamengo não tinha o Gonzalo Plata, né? Jogadores que vinham sendo titulares, tá? O próprio Wesley. Essas ausências é lógico que, né, pesaram, né, esses desfalques pesaram na hora ali da montagem, né, do time para esse confronto. Mas lógico, isso não é desculpa, tá? É lógico que o time que o Flamengo tinha era suficiente para fazer um bom jogo, né, e superar logicamente o Deportivo Táchira. Que bom, deu tudo certo, vencemos. Agora, né, pensar no time do Vitória, virar a chave rapidamente da Libertadores. Agora é Campeonato Brasileiro, porque já temos o Vitória nesse final de semana, tá? E se Deus quiser, Mengão vai engatar aí uma sequência de vitórias. Tamo junto, vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto com mais novidades do Mengão para vocês, porque afinal de contas isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!